quem vai aparecer. Espere. Ora. Eu já estou ao vivo aqui. Sim, mas aí, ao vivo ainda tem a congregação ali. Porque não apareceu aqui aquela casinha de Xavier, né? Eu registrei, salvei. Puxe mais um pouquinho, por favor. Pronto. Vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar um aviãozinho. Tá vendo um aviãozinho ali cheio de número 6, 4, 6? Sim, Vou enviar um aviãozinho para o senhor. sim. Pronto, pode clicar no aviãozinho ali. Ó, aí, ó. Pronto, ali, ó. Enviou o vídeo. Ao vivo, lá embaixo. Aí o senhor clica. E aí, Clica no aqui vídeo. embaixo? Não, ali, ó. Enviou o vídeo ao vivo. Tá escrito ali, ó. Aí, ó, eu aí. Pode. É esse careca mesmo. Parece Santo Inácio. Pronto. Santo Inácio que me perdoe. Agora ele tá de cabeça para baixo, né? Eu não. Eu não tô de cabeça pra. Pronto, já convidei o senhor. Agora, muito bem. Deu certo. Pronto, ó, vamos tocar o sininho. Vai chamar o povo pra catequese. Viva! Aê! Eu vou ter que pedir desculpa ao pessoal, Ah, vamos entrando devagarzinho. Por enquanto porque só entrou o João. não foi, não foi José, mas foi o padre. Ó, tá de cabeça para baixo do senhor. Tem que botar ele em pé. A câmera. Pois é, o meu aqui tá certo. Como é que eu Mas faço? eu tô lhe vendo aqui de lado, assim, ó. Então deixa eu ver se eu mudo. Pronto. Ficou bom? Agora ficou legal, ficou ótimo. Ficou perfeito. Porque aqui, esse meu pedestal, ele não sustenta muito. Ficou legal, ficou ótimo. Pronto. Já temos 3 pessoas. Entrou Mac, João, o senhor, Giselda. Só estão aparecendo 3 aqui. Não, eu acho que muitos saíram, não? É, mas já estão chegando. Liliane já chegou. Seja bem-vinda, Liliane. Temos 3 pessoas, entre o Mac. Agora baixa, que senão vai me atrapalhar aqui. Agora, eu estou aqui com o meu pedestal, eu preciso Uhum. ajeitar aqui essa figura, porque ele, desse jeito que fica aqui, ele não sustenta. Veja se assim fica... Tá de lado. Tá de lado, é? É, tá Como é aparecendo o que eu senhor de faço? lado. Eu faço assim, é? Não, não. Vai ter que botar ele ao contrário. Não, assim tá. Deixa eu ver. Não, aí tá de ponta cabeça. Agora. Não, tá de lado ainda. Ainda tá. Ó, São Francisco. E aí, ficou bem agora? Você é que ficou de lado, mas eu tô de lado? Para mim, Tá de, não. tá de lado. Agora. Assim ficou legal. Assim fica bem, mas não tem uma coisa para sustentar aqui. Deixa eu mudar aqui isso Não, aqui. já mudou aqui. Não, eu falo para eu ter um sustentáculo aqui. Espera Pois aí. não. Quero dar boa noite a Jone e a Moza, a Jair, os irmãos que já entraram, João, Giselda, minha tia, João, meu filho. Sejam bem-vindos. Que bom, vamos acompanhar a nossa primeira live do Padroeiro, com o Padre Ângelo, coordenador da nossa devoção. Já tocamos o sininho de São Francisco Xavier para chamar para a catequese. Quem é da infância e adolescência missionária sabe que ele começa sempre a catequese tocando o sininho. Eu, na verdade, sou eu quem devo pedir as muitas Não, desculpas, porque eu teria feito um aqui o ensaio meu. com o nosso José e, na verdade, eu realmente não acertei porque eu precisava registrar e o nosso
o nosso José pensava que estava registrado no meu iPad, não é? O Instagram de São Francisco Xavier. E não estava, não é isso? Agora, esse registro que eu fiz permanece aí? Permanece. Nas próximas, agora é só você ir lá no aviãozinho, pronto. Mas eu quero começar fazendo uma oração. Né? Eu peço que todos tenham a paciência de um padre que eu pensei que eu já estava no curso até médio sobre essas lives, esses entendimentos, desses conhecimentos aí, desse mundo das informáticas aí. Mas eu penso que eu voltei ao primário, viu, hoje, viu? Não, senhor. Então, vamos fazer uma oração pedindo à Virgem Mãe, a São José, que ele abençoe esses nossos encontros, que é um primeiro, certamente, de muitos. Não é? Vamos então rezar dizendo: Ave Maria, cheia de graça, de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso do ventre. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Por que Santa Clara? Porque amanhã é dia das Claristas, de Santa Clara, né? Isso. E São Lourenço, dia dos diáconos, do padroeiro dos diáconos hoje. E nosso São Francisco tinha uma irmã que foi, na verdade, religiosa das Clarissas. Né? Então, a gente evoca. E hoje, dia de São Lourenço, não é? O padroeiro dos diáconos, nós invocamos a ele, São Lourenço, rogai por nós. E pedimos a sua. Então, eu saúdo a todos, saúdo de modo muito especial o nosso caríssimo irmão, amigo, devoto de São Francisco Xavier. Eu tenho encontrado na minha vida muitos devotos a São Francisco. E eu, na verdade, me admirei muito e muito agradeci, mais ainda do que admirei, que Nosso Senhor colocou na minha vida um irmão não somente devoto, mas dedicado e decidido a construir comigo, ser o meu grande parceiro nessa luta para nós todos, soteropolitanos, termos um amor imenso a São Francisco Xavier. Então, a minha saudação primeira e maior vai ao nosso irmão José Lopes, que tem o nome do meu pai, não é? Que bom, fico muito bom. E eu fico muito honrado e quase que, em razão disso, eu chamo de meu pai por causa disso. Mas antes de nós começarmos propriamente essa live, contando um pouco a riquíssima história de São Francisco Xavier, eu quero dizer que nós estamos muito felizes por começar esse trabalho. Certamente, um de muitos que nós queremos fazer para construir a devoção que deve existir verdadeiramente a São Francisco Xavier. Então, nós temos pensado em muitas coisas. Não somente eu, depois o José vai nos falar sobre isso. E até, José, nós podemos, na verdade, inverter aquilo que nós estávamos planejando para fazer esse começo assim. Eu lhe peço permissão para isso, porque
nós iríamos encerrar dizendo um pouquinho o que nós estamos fazendo na nossa arquidiocese e no nosso Brasil, eu diria, e ousadamente querendo fazer esses laços também com o mundo em relação a São Francisco Xavier. Então, me permita fazer essa inversão, porque eu acho que, abrindo esse momento e fazendo notar por que razão nós estamos fazendo essa live, eu entendo que a gente pode introduzir com essa lembrança inicial. Eu, desde a minha adolescência, quando eu tinha meus 15 anos, que eu comecei a conhecer São Francisco Xavier. Hoje eu tenho 67 anos. Eu fiz uma promessa pessoal a mim, dizendo se São Francisco Xavier ele me desse condições, eu construiria uma igreja dedicada a ele. Isso significa dizer, na minha vida, que a minha devoção pessoal maior, naturalmente, é a Virgem Mãe. E nenhum católico pode deixar de ter, na ordem da sua devoção, depois de Jesus, a Maria. É uma ordem natural. Depois São José, né? Da graça, depois São José, não é? E depois, pessoalmente, eu tenho a Santa Teresinha. Mas vocês vejam que eu nunca fiz essa promessa a Santa Teresinha. Eu fiz a ele. Eu fiz a ele porque me tocou bastante saber que o padroeiro da cidade de Salvador não tinha uma igreja à sua altura, a dignidade do que ele é, que nós deveríamos construir uma igreja aqui em Salvador de tal modo que pudesse ser motivo de admiração de todos os soteropolitanos e de todos os visitantes dessa cidade, fazendo referência sempre muito importante do que é essa igreja, em razão de quê? De que o padroeiro tem, na verdade, uma preferência aos outros, por mais que haja uma razão, não é? Então, eu estou com essa promessa. Estamos juntos. Essa condicionada, naturalmente, ao que eu disse a ele. Eu faço se o senhor me der condições. Ele não me deu condições. Deus proverá. Mas me deu condições de fazer a imagem que eu posso dizer em Salvador é certamente a segunda imagem principal da nossa cidade, porque é a primeira e maior e mais linda que eu já vi no mundo, das que eu já conheci no mundo. E olhe que eu já andei pelo mundo muito e já vi muitas imagens de São Francisco, mas aquela da Catedral Basílica, aquela que entra... Barroca, né? Barroca à direita, é certamente uma das imagens mais lindas que eu conheço. E do próprio altar. E foi justamente copiando aquela imagem que eu encontrei um escultor extraordinário que fotografou uma foto do tamanho da imagem que nós construímos, 1,15 m. Ele fotografou aquela imagem e comprou uma madeira de cedro, e com essa madeira ele construiu inteiriça, esculpiu São Francisco Xavier. A única coisa que tem presa, colocada assim, aposta assim, não é? É a sua o livro e um crucifixo que está na mão dele, que a gente coloca, que nós levamos para a igreja de Santana do Rio Vermelho. E fizemos uma dedicação de um altar. Quem entra na nossa igreja de Santana do Rio Vermelho
o segundo altar à esquerda está dedicado ao padroeiro da cidade. Então, essa é a segunda maior e mais bela imagem que nós temos em Salvador. Não sei se na Bahia poderia dizer, não sei se no Brasil, viu? Não sei. Mas Padre não foi... Ângelo, eu descobri por esses dias que existem pelo menos mais duas imagens muito belas, mas imagens mais simples, de São Francisco Xavier aqui em Salvador. Uma fica no Convento do Carmo e o outro fica, a outra imagem fica na Igreja de Escada, no subúrbio, perto de São Tomé de Paripe. Certo. E Na igreja de... Então, que há também uma na igreja de São Francisco de Assis, não? Eu não sei se há... Não, né? Não, na igreja, no Pelourinho, não. Infelizmente, não. Bom, de qualquer forma, nós vamos pouco a pouco descobrindo essas riquezas em nossa cidade, mas aquém do que é e deve ser. E então, a minha história com São Francisco, quando eu vim para o Rio Vermelho, eu ainda não era padre, cheguei em 82, em agosto, inclusive 15 de agosto, está fazendo 29 anos que eu cheguei. Eu cheguei e me dispus a fazer um trabalho na nossa arquidiocese, na cidade de Salvador, para divulgar a festa de São Francisco. Então, uma das coisas que eu fiz foi exatamente fazer a imagem dele. E essa imagem, a gente chegar na igreja do Rio Vermelho, ela foi levada para a igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde os jesuítas é quem toma conta. E ela ficou no Vieira, no Colégio Antônio Vieira. Antônio Vieira, ela ficou lá muitos dias para que a comunidade de lá tomasse conhecimento dessa imagem e depois ela fosse levada para a Igreja de Santana, onde nós fizemos uma carreata levando essa imagem para, não é, a nossa matriz de Santana do Rio Vermelho. E, a partir de ali, daquele momento, nós celebramos todos os anos a festa do padroeiro, com solenidade, onde carreata. temos um tríduo e fazíamos sempre a procissão com a imagem do santo. E nos primeiros anos, nós convidávamos sempre jesuítas para fazer o tríduo, para fazer a pregação, fazíamos com toda a solenidade que nós podíamos. E comumente nós chamávamos no dia ou um jesuíta para celebrar, ou um bispo. Quando o nosso bispo, Dom Murilo, de saudosa memória, nos lembra que ele, quando nós pedimos à arquidiocese para a presença de um bispo na nossa paróquia, então a gente relaciona os dias que a gente quer. E um desses dias era justamente a festa de São Francisco Xavier, para que tivesse ali um bispo e marcasse mais ainda a razão dessa história dele. E eu fazia com os meus amigos devotos, inclusive, dentre esses devotos que o nosso José vai relacionar, a gente não pode esquecer de imediato seu Francisco, não é? Olha o livro dele aqui, ó. Pois é, o livro dele aí, mostra aí, esse nosso irmão São Francisco, que é meu primo, que eu tenho orgulho de ser primo, é meu primo. Isso aí você tinha me dito, José? Eu nem me lembrava, não é? Descobri na reunião com o Dom Murilo. Olha, nossa reunião com Dom Murilo. Então, nosso devoto, aí a gente saía com um grupo para visitarmos todas as imprensas escritas, televisivas, faladas, para pedir que fizesse a propaganda. Então, nós conseguimos, nessas épocas, uma propaganda. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem onde o repórter da TV Bahia
anunciando a festa e filmando a festa lá, filmando a procissão. São coisas guardadas e que justamente foram coisas do passado que nós procuramos fazer para fazer conhecer o nosso patrono. Eu queria fazer uma provocação ao senhor. Sim. Por que nós estamos fazendo essa primeira live no dia 10? E por que as nossas ações do Grupo de Caridade São Francisco Xavier também acontecem no dia 10 em Salvador, sendo que a festa litúrgica no mundo inteiro é no dia 3 de dezembro. Né? A igreja comemora São Francisco Xavier no dia 3 de dezembro. E a gente aqui está marcando tudo no dia 10. Por quê, Padre Ângelo? O senhor pode explicar para... Nós temos já 15 irmãos e irmãs nos acompanhando. Pode explicar para eles? A primeira razão, e nós esperamos, José, que todo dia 10, independente do dia que caia da semana, a gente vai fazer, pode ser em horários diferentes, mas nós estamos pretendendo fazer. A gente sabe que o padroeiro nosso, que é padroeiro de muitos lugares no mundo, não é? Depois eu gostaria de ler a lista, eu tenho uma relação aqui. É uma relação que é muito interessante e não é curta, não é isso? Não, não é não. Ele é padroeiro de nossa cidade em razão de ter sido padroeiro nessa bula de 10 de maio de 1686. E aí, há 2 Salvador tem essa exclusividade, né? Exclusividade. Em razão disso, a gente celebra a festa dele no dia litúrgico que a igreja estabeleceu, que foi o dia de sua morte, 3 de dezembro, mas celebra no dia 10 para recordar o seu patrocínio pela cidade, a sua ação milagrosa por 2 ocasiões em que ele, em 1686, 1855, ele baniu da cidade a peste, a febre amarela e baniu a peste. A cólera, né? A cólera e morbus, não é? Que aconteceram, essas 2 pestes, não é? E que a igreja, então, solicitou, na ocasião, por São Francisco ter morrido de peste. Olha aqui um detalhe interessante. Ele foi vítima de uma peste e morreu assim. Os jesuítas recorreram a São Francisco Xavier, que milagrosamente fez banir nessas 2 ocasiões esses 2 males que foram acometidos na nossa cidade. E feito isso de modo milagroso. E aí, nós queremos, aqui em Salvador, recordar essa data e a data também de 3 de dezembro. Mas somente nós, em Salvador e em Javier, onde ele nasceu, né? Javier, onde nasceu, é que é o privilégio de fazer 2 comemorações, entendeu? E aí, por causa disso, a gente quer também fazer notar essa data que significa para nós também. É certo que, nessa ocasião, a Câmara, não é, assumiu a postura de, com votos, olha que coisa, fez um voto de todo ano celebrar o patrono, de promover às custas da Câmara, né? Os custeios não é, desta festa. E aí, todo ano, a gente faz uma celebração. Só que muito aquém, não é? A gente sabe do que é e deve ser. E nós estamos querendo ainda, antes de morrer, eu espero, se Deus me der mais tempo de vida, eu ainda quero ver e falar uma coisa que São João Maria Vianney, quando ele morreu, ele dizia: "As não é mais as". Quando ele chegou na paróquia dele, uma paróquia do interior da França,
Naquela igrejinha, quando ele celebrou a sua primeira missa, havia 4 fiéis. Quando ele morreu, era a peregrinação da Europa que ia lá. Ele via aquela multidão. Então eu quero também, José, quem sabe que eu vou poder dizer isso, São Francisco Xavier aqui já não é mais aquele São Francisco Xavier desconhecido, desamado, não é? Sem que haja essa devoção, sem que haja esse amor. Aí o senhor me permite, Padre? Já que o senhor será que está eu tenho falando... essa glória, essa alegria de dizer isso? Com certeza, com certeza. Eu tenho aqui uma pequena informação, assim, que além da questão da devoção ter ficado muito a cargo dos vereadores, né, desde a origem, houve a expulsão também dos jesuítas do Brasil, né? Os jesuítas, eles foram banidos, inclusive, da Europa. Passaram mais de 40 anos banidos do Vaticano. E só retornaram, saíram em 1759 da Europa, foram para a Rússia, né, Europa Oriental, e só retornam depois no meados do século XIX. Então, é um hiato, né? Existe aí, e houve muita perseguição. Também a devoção de São Francisco Xavier foi muito perseguida pelo fato de ser jesuíta. A própria Catedral Basílica de Salvador, que é uma catedral jesuíta, ela teve os seus símbolos principais, o IHS, né? Que são as iniciais da ordem, da Companhia de Jesus, foi coberto com cal, para que não se visse a marca dos jesuítas. Então houve uma repressão, houve uma perseguição, infelizmente, muito triste por parte do Estado, da coroa portuguesa, né? E, infelizmente, isso fez com que a população fosse, aos poucos, esquecendo, né? Mas é importante hoje, que a gente goza de liberdade, graças a Deus, e os jesuítas, hoje o Papa é jesuíta, é importante que as pessoas saibam que um dos motivos dos jesuítas terem sido expulsos é porque eles não aceitavam a escravidão dos índios e não aceitavam o tráfico de escravos. São 2 importantes motivos que moviam a economia colonial de Portugal, né? Então nós temos um padroeiro que é anti-escravidão. É um padroeiro da liberdade. Isso é muito bonito, isso é muito forte, tem uma simbologia muito importante e que, infelizmente, nem todos os católicos do Brasil e de Salvador têm essa compreensão de que ser devoto de São Francisco Xavier é ser devoto da liberdade, é não aceitar a escravidão. E, naturalmente, significa dizer que nós temos o dever também de restaurar toda essa cultura de um Brasil que, estando justamente naquela situação do passado, a igreja, na voz dos seus filhos, foram muito declarados para justamente dizer que isso não é digno do ser humano. Na verdade, a igreja, em toda a sua história, ela pode ser acusada de tudo pelos seus inimigos, mas ela sempre lutou pelos direitos do homem da maneira mais profunda, não é? Na verdade, o santo é aquele que percebe tudo isso e denuncia, como os profetas do passado, o mal, o pecado, e são capazes até de serem perseguidos, como foram os jesuítas, e a perseguição levou a uma coisa que eles poderiam dizer assim: não é preferível calar e a gente permanecer aqui, continuar fazendo bem? Isso. Como Santo Inácio já dizia, o amor, né, se mostra mais em obras do que em palavras. E a denúncia do mal, a denúncia da injustiça, nunca
a igreja pode calar, não é? Isso. E a gente pode entender, então, como isso pesou na história também da educação e da evangelização no Brasil com a falta deles. Porque a sociedade jesuítica, os jesuítas, eles tinha um monopólio, né? É a maior ordem da igreja. Isso. E só São Francisco Xavier, chamado padroeiro do Oriente, não é? Só ele se fala dele, que ele, olha que coisa extraordinária, teria evangelizado, depois de São Paulo, foi o maior evangelizador. Olha que coisa extraordinária a seguir desse homem. Jesuíta. E os jesuítas, quando eles nascem com esse ardor missionário. Tanto é assim que já o seu núcleo já está dividido para ir por terras estranhas e fazer aquilo que Jesus, no começo, não é, mandava os apóstolos fazer. Então, realmente é uma coisa assim extraordinária. Segundo o padre Antônio Vieira, nesse livro aqui, ó, que é dedicado a São Francisco, Sermões de São Francisco Xavier, né, que o senhor conhece bem. Conheço, você deu esse livro de presente, obrigado. Né? Não, que é isso. Esse livro ele foi descoberto em 1694. Ele foi dado de presente pelo padre Antônio Vieira para Dona Maria Sofia de Neuburgo, que é a segunda esposa do rei Dom Pedro II de Portugal. Em 1694 que ele foi descoberto, esse livro. São 15 sermões dedicados a São Francisco Xavier, que é o grande santo da expansão portuguesa no Oriente, né? Segundo o padre Antônio Vieira, São Francisco Xavier, ele teria evangelizado mais pessoas do que o próprio São Paulo, porque uma vez que a evangelização de São Paulo ficou muito concentrada ali no Oriente Médio, na Grécia, né, e até Roma. E São Francisco Xavier ele foi da Índia ao Japão, passando por todas as ilhas da Ásia, ali da China, do Mar da China e até da Oceania. Né? Então, São Francisco Xavier ele tem um papel para a expansão da fé católica pelo mundo. China ou da Índia? Da Índia. Não, no litoral sul da China, no Mar da China, o Mar do Japão e até algumas ilhas da Oceania. Os surfistas que gostam de ir para Bali, né, para essas praias que tem as ondas perfeitas no Oceano Pacífico e na Oceania, a maioria dessas ilhas ele não só visitou, como ele é padroeiro. Né? Fiji, Bali, todas essas ondas que os surfistas gostam, então foram desbravadas, ele inclusive como o primeiro missionário católico a desbravar todas elas, e foi o primeiro missionário do Japão, né, a chegar no Japão, onde ele viveu 2 anos no Japão. E teve, inclusive, aprendeu a japonês, não é? Para poder evangelizar. Escreveu uma catequese em japonês. Né? Aliás, ele era um homem muitíssimo culto, não é? Ele tinha aprendido já o francês, o italiano, tinha aprendido português, né? o alemão, não é? O português, e depois, chegando no Japão, aprendeu, não é? Japonês. E depois hindu, e fez livros. Eu me espanto, ele fez um livro dedicado a Jesus, ao livro sobre Jesus. Ele também fez um outro livro, que foi o livro... uma história... Ele escreveu um livro também, agora eu me esqueço. Enquanto o senhor está resgatando o livro, eu queria, se o senhor me permitir, ler aqui as cidades no Brasil onde ele é padroeiro, apesar de toda a perseguição aos jesuítas.
Mas antes de você ler, José, eu queria dizer o seguinte, que, na verdade, essa live, onde a gente quer conhecer a história de São Francisco Xavier, eu queria lembrar que eu, propriamente, quando a gente se dispõe a fazer esse trabalho, eu quero dizer aos meus ouvintes que eu não sou, primeiro, historiador, nem conhecedor tão profundo da vida de São Francisco, nos seus mínimos detalhes. Eu, na verdade, li na minha adolescência esse livro aqui, ó, que é certamente um dos livros um dos melhores, mais completos, que foi o livro de Dom Riac, que o nosso amigo Francisco Lessa, que fez o dele aqui, não é? Se fundamentou. Vou fazer a propaganda de nosso Francisco Lessa da Consacra, nosso fundador da Consacra aqui, ó. São Francisco Xavier, milagroso padroeiro da cidade do Salvador. Na terceira edição é esgotada, tem que ter a quarta. E ele vai ter que cuidar, depois da pandemia, de fazer a quarta edição, não é isso? Porque se Deus quiser. Nós estamos ainda com esse livro também do irmão Marcos Epifânio, que é Jesus. Isso. Olha aqui, que certamente deve estar nos ouvindo. Não é? São Francisco Xavier, uma vida entregue à missão. É muito bom. Também aqui, do Apostolado da Oração. Tá vendo? E nós temos da editora Loyola. Outros no Brasil que, graças a Deus, vão dando suporte para que muitos vão conhecer. Eu não posso deixar de mostrar a novena do padre Gabriel Guarnieri dos Missionários Xaverianos, ó, pelas editoras paulinas. Muito boa. Uma novena muito bom também. Já temos uma literatura muito rica, né? Então, nós estamos, na verdade, nos propondo a fazer esse trabalho de fazer conhecido o padroeiro, não é? É importante para nós, e eu quero dizer a cada ouvinte desse que está aqui nesse momento nos acompanhando, e não somente estes que estão, outros que vocês devem ser um apóstolo de São Francisco Xavier. Porque ser um apóstolo de São Francisco Xavier significa dizer que você é um apóstolo de Jesus, não é? E você vai ajudar, sobretudo, a nós na nossa cidade, a resgatar esse período de tanta ausência de devoção, de amor, que nós precisamos, até nesse momento específico que nós estamos vivendo, era para nós fazermos outro ato, através até dos próprios jesuítas, de fazer um pedido, como se fez naquele passado, se concentrar para dizer: vamos fazer uma novena de pedido a São Francisco Xavier para banir da nossa cidade esse mal. O coronavírus, o Covid-19, e agora deve ser, já está 20, 21, 22, não sei até quando até que número ele vai chegar. Para que não se expanda mais, a gente poderia, quem sabe, fazer um gesto desse, não é? Porque se pela história a gente sabe a razão pela qual nós o tomamos como patrono, por graça, no momento, ele pode alcançar do céu também mais esse favor para nós. Se nós nos concentrarmos também para pedir a ele perdão, graça, bênção e misericórdia e saúde. Não é? A gente pode... Nossa irmã Elizabeth aqui está mandando uma mensagem, ó. Está dizendo que está gostando muito da live. Nossa irmã que faz parte da paróquia de Santana e também da devoção nacional a São Francisco Xavier. E na devoção nacional a gente não pode esquecer, Padre Ângelo, do nosso irmão Arovel Lima, do distrito de Araci, do município de Araci. Nosso irmão Arovel Lima, que é um grande devoto de São Francisco Xavier
e que tem um blog, né? Devoção a São Francisco Xavier, que é uma referência para todas as pessoas que queiram saber mais sobre nosso padroeiro. O Haroldo, a gente não pode deixar de falar dele, que é uma grande referência. Com certeza. Esses são realmente nossos grandes parceiros e que precisamos todos estar de mãos unidas para fazer acontecer da melhor maneira isso que nós estamos querendo. Eu estou pedindo a vocês que vocês me ajudem, antes de eu morrer, eu dizer assim, não, já não é mais a mesma devoção, aquela do ano de 2020 de São Francisco Xavier. Hoje a cidade conhece, hoje a cidade ama esse homem. Hoje essa cidade intercede, pede essa intercessão dele, não é? Ele tem consciência e, quem sabe, unidos todos, vamos agora construir uma igreja, não é? Vamos fazer essa campanha. Agora, antes da campanha, o senhor lembre que a imagem de São Francisco Xavier da paróquia de Santana é a imagem peregrina. Nós temos a autorização já do nosso arcebispo, né? Eu queria falar a você, nosso José, dentro dessa live também um projeto dentro desse começo, dessa introdução, que nós estamos hoje na live, na introdução. Eu queria lembrar que antes de Dom Murilo sair, nós tivemos reuniões com ele e com vários sacerdotes que são também, todos estão empenhados nessa devoção. Padre Manuel, da Pastoral do Turismo, né? Não podemos... Pronto, o Padre Manuel, o Padre Augusto, não é? Onde ele tem uma capela dedicada também a São Francisco Xavier. E nós, Padre Abel Pinheiro, Abel, onde está da Catedral. Exatamente o busto de São Francisco e a imagem dele. Tem um padre que é um grande devoto e que a gente não pode deixar de falar, que é o Padre Lázaro Muniz, outro grande devoto de São Francisco Xavier. Ele que, nessa época, me ajudou também em vários momentos, inclusive fazendo acontecer uma ocasião, a gente conseguiu que o busto pudesse participar aqui de um momento, não é? Então, eu queria dizer que há todo um projeto nosso e o primeiro e maior projeto nosso, nós podemos dizer o quê? Nós estamos esperando que assim que nós pudermos voltar à vida normal, provocar aglomeração, podermos ter aglomerações, né? A nossa imagem, seja aquela, por ela ser muito pesada, eu não sei se ela é a imagem oficial para isso, mas Dom Murilo autorizou que nós pudéssemos fazer uma peregrinação por todas as 111 paróquias de Salvador, não é? Da arquidiocese. Na verdade, não seria só Salvador, porque hoje abrange a arquidiocese 4 cidades. Olha que era muito mais. Mas a arquidiocese abrangendo também essas 4 cidades, né? Porque é Salvador, Lauro de Simões Filho. Não, Simões Filho já é outra paróquia, é outra diocese. É Salvador, Lauro de Freitas, Vera Cruz e Itaparica. Entendeu? Essas 4 cidades. Aí, então, nós vamos fazer uma peregrinação nessas 111 paróquias, onde a imagem vai ficar um tempo em cada paróquia e o padre vai dizer, eu quero uma semana, eu quero tanto dia, a depender das capelas, porque aí vai ficar lá, onde a gente vai colocar na mão dele esse livro de São Francisco, que o nosso Francisco Lessa vai ter o cuidado de lançar a 4ª edição. A 4ª edição, talvez bem mais numerosa. Vamos chamar o nosso irmão Epifânio, né, do lado de São Paulo também, para fazer o lançamento aqui, pelo Apostolado da Oração. Ajudar a fazer isso. E então, bom lembrar de Padre Valson, viu, Padre Ângelo? Padre Valson. Padre Valson também.
Da igreja... vai peregrinar nessas paróquias para que o povo saiba, conheça, comece a ter devoção. E era isso o trabalho que Dom Murilo queria que nós fizéssemos. E nós, então, nos dispusemos a fazer isso. Veio a pandemia, a gente teve que esperar. Nós estamos esperando. Mas esse é, eu posso dizer, o mais novo e audaz projeto da para devoção, fazer conhecer São Francisco Xavier. Não é? E que temos a simpatia também do nosso arcebispo, né? Novo arcebispo, Dom Sérgio da Rocha, cardeal. Aliás, né? aliás, quando ele esteve agora na paróquia, no dia Na festa 27 de Santana, julho de Santana, foi para nós motivo de muita felicidade ele dizer que pessoalmente ele aprovava isso. Eu falei isso de Dom Murilo, que ele já tinha permitido. Ele pessoalmente é devoto e a devoção na pessoa de nosso irmão José deu um presente a ele da imagem de São Francisco, deu a camisa e deu também um livro. A camisa aqui. Nosso Francisco Lessa deu essas 3 lembranças a ele, que ele ficou feliz de receber já na nossa paróquia essa imagem, não é? E já abençoou aquilo que Dom Murilo já tinha abençoado, esse nosso desejo de realizar e fazer isso, que será, eu digo assim, talvez o momento mais importante assim para crescimento e conhecimento da devoção a São Francisco. E também o nosso jornalzinho, não é? Isso, o nosso padroeiro mensal, que não está saindo em folhagem, né, em tiragem, mas está saindo isso, não é, nos nossos meios de comunicação. E aí a gente pode dizer que nós vamos ter aí muitas bênçãos e graças daqueles que começarão a ser devotos de São Francisco e vão se espantar de modo extraordinário, porque ele, uma coisa, José, que acontece, que os santos, os que, sobretudo, foram taumaturgos, isto é, santos que fizeram muitíssimos milagres, e ele é um dos que mais fez milagre na vida, né? Dos que fizeram milagre, ele é um dos que mais, né, realizou neste mundo milagre. Eles continuam no céu fazendo isso. E aí, naturalmente, a cada devoto que acontece, confiando e depositando nele a confiança, esses milagres se multiplicam e fazem com que a gente passe a amar mais, a confiar, a propagar e a fazer conhecido esse grande santo. Não é? E Padre Ângelo, nosso tempo ninguém mais vai dizer que é o Senhor do Bonfim, o padroeiro de Salvador, nem Nossa Senhora da Conceição da Praia, nem com todo o amor e respeito a essas devoções. Também é Santa Dúcia, padroeira da cidade, é São Francisco. E aí, eu sei, nós tivemos um problema na minha entrada, eu peço desculpa, mas a gente está com o tempo já esgotado, né? Na verdade... Eu queria, Padre Ângelo, antes da gente terminar, falar o nome de alguns irmãos que nos ajudaram muito, que têm nos ajudado muito nessa caminhada e que a gente não pode deixar de reconhecer a ajuda desses irmãos, né? Então, como, por exemplo... essa eleição aí. Isso. Eu queria começar dizendo que hoje nós temos um grupo da devoção no WhatsApp que reúne 38 devotos, muitos, inclusive, da Pastoral do Turismo e de outras devoções. Quero mandar agora aqui um grande abraço para a devoção à Madre Vitória da Encarnação, que luta pelo processo de beatificação, né, de canonização. Os irmãos também da devoção à Mãezinha, né, que é outra santa daqui da Bahia, que também está em processo de luta. Acho que é Padre Gilson Magno, né, quem está à frente disso. Nossos irmãos da devoção a São Jorge, nossos irmãos da devoção Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né?
a Fraternidade de Santa Dulce dos Pobres com Frei João Paulo, Frei Giovanni, os próprios jesuítas, na figura do padre Alexandre Souza, o padre Geraldo Coelho, que atualmente está em Jacobina, que é um grande amigo, né? Inclusive já escreveu artigo para o nosso jornalzinho Padroeiro. O padre Gabriel Guarnieri dos Missionários Xaverianos, lá de São Paulo. Aqui a Pastoral do Turismo, na pessoa do padre Manuel Oliveira Filho. E temos alguns amigos que nessa caminhada que a gente não pode deixar de falar. O Lucas Queiroz, que é um designer, e todo o pessoal da Uranus 2, que é aquela gráfica, né, que nos ajuda muito na produção de materiais gráficos, peças gráficas. O George, da Moldura Minuto, né, um grande devoto, ajudou a gente a fazer o quadro que foi dado de presente pelo clero ao cardeal Dom Sérgio da Rocha. Foi um presente da devoção junto com o clero de Salvador, o quadro de São Francisco Xavier, nós demos de presente. Também tem os nossos irmãos da Bravo, né, na figura de Leandro e de Theo. Nossos irmãos da agência SLA, né, Lula e Daniela Navarro, esses que eu acho que tem o sangue navarro de São Francisco Xavier. Nero Borba e Lorena, que eu não posso deixar de falar aqui, que trazem a devoção com o sangue português, com o sotaque português, que são a família Borba, né, com Carla, com Cadu, da ONG Seja Semente, que já nos acompanhou na distribuição de sopas no HGE. São muitas pessoas. Aos diáconos Kiko e Moreno, da Catedral Basílica, que hoje, dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos, não posso deixar de falar, né? Padre José Abel, Padre Nilton, não posso deixar de falar deles, lá da Catedral, e nossos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão. Irmão Arouvel Lima, já falei, né? Quem mais? Não posso esquecer, se estiver esquecendo de... Eu sei que o senhor é torcedor do Bahia, mas nós não podemos deixar de agradecer ao Esporte Clube Vitória, na pessoa do presidente Paulo Carneiro e do diretor e secretário de Transportes Fábio Mota, que nos ajudaram na campanha do agasalho, né, que nós já promovemos com a parceria com o Vitória, inclusive entregando os agasalhos lá no Barradão, que era no meio dessa pandemia. Padre Lázaro Muniz, da paróquia de Santa Cruz, grande devoto. Leandro Loyola, do MEG Bahia. Padre Valson, do Apostolado da Oração. Padre Eliomar, da Coordenação Nacional do Apostolado da Oração e do MEG. O Grupo OPA, de Espiritualidade Naciana, né, Oração pela Arte. E eu gostaria de dedicar muito essa live, Padre Ângelo, a uma pessoa muito especial que eu tive a honra de conhecer, que é uma zeladora, uma pessoa assim que nas pequenas obras você vê o amor que ela tem e como isso é importante para que a devoção exista. A zeladora do altar de São Francisco Xavier na Catedral, há 40 anos, que eu tive a honra de entrevistar, se chama Dona Alice Martins, e que é tia de nosso irmão Sérgio Lima, né, que também trabalha na Catedral. Também tem um pessoal extraordinário na Catedral. Tem Felipe, que é um artista, né, que é um grande devoto também, e já gravou o hino de São Francisco Xavier para a gente. E Dona Alice é zeladora há 40 anos do altar de São Francisco Xavier. Ela cuida das toalhas. Antigamente, quando ela podia, ela subia no altar mesmo para limpar lá em cima os quadros, tirar a poeira de cada detalhe daquele lindo altar barroco, como o senhor bem falou, um dos mais lindos do Brasil e talvez do mundo. Do mundo, né? Aquele altar. E que é inspirado na Catedral de Jesus, né, na Igreja de Jesus, que é a igreja mãe dos jesuítas, né? A nossa catedral é inspirada na Igreja de Jesus. Lá na Itália, né? Na Itália, né? E, como o senhor bem lembrou, da nossa irmandade com Javier, que é o
outra, a única cidade do mundo, junto com Salvador, que eu acho que comemora São Francisco Xavier 2 vezes no ano. A gente não pode deixar de falar do projeto do vereador Joseval Rodrigues, que torna Salvador e Javier, o Ayuntamento de Javier, que é o município de Javier, torna Salvador e Javier cidades irmãs, que já foi assinado, aprovado na Câmara e aprovado pelo prefeito ACM Neto, e só falta agora ser reconhecido lá a parte da Espanha. Então nós temos essa peregrinação a fazer a Javier, né, para que Salvador e Javier se tornem cidades irmãs. Né? Que coisa, irmãs no espírito, né, e irmãs de fato. E quem mais que nós temos? Não posso deixar de falar da importância também da colônia espanhola, né, na figura do cônsul que acabou de sair, Gonzalo Fournier, que agora vai para a Rússia, mas que estava aqui em Salvador e que já segue a devoção, tanto a nacional quanto a de Salvador, que nós coordenamos, né? E não posso deixar de falar dos Cabaleiros de Santiago, cujo atual diretor-presidente se chama Francisco Javier, e o Esporte Clube Galícia, outro adversário do nosso Bahia, mas que o Parque Santiago e a devoção a Santiago Apóstolo, né? Santiago Maior, é muito importante, e também para São Francisco Xavier, né? Aliás, o nosso estado da Bahia é o estado no Brasil que mais comporta espanhóis, né? Exatamente. E então tem uma razão também ainda de incrementar essa devoção, não é? Isso. E aí o próprio São José de Anchieta era espanhol, né? Eu fico feliz que nós tenhamos tendo essa iniciativa. Eu quero lembrar a todos que o nosso José, por profissão, ele é jornalista e se dispôs a fazer esse trabalho conosco. E eu agradeço muito e digo a vocês que esse começo dessa live seja motivo também para a gente abrir também todo o Brasil momentos assim como esse, nós interagirmos, estarmos em comunhão com esses irmãos e fazer crescer cada dia mais, não é? Então, depois você vai passar esse link para mim, para que eu passe para todos os que não puderam nesse momento nos assistir, para que todos tomem conhecimento e a gente possa assim ir divulgando cada vez mais a pessoa de São Francisco Xavier. Tem 2 lives com 2 devotos importantes aqui em Salvador que nós precisamos fazer. Uma é sobre a maestrina Aldete Vilas Boas, que foi quem compôs o hino oficial de São Francisco Xavier, reconhecido pelo então prefeito Mário Kertz. Quem nos mandou essa informação foi o nosso irmão Luan Sacramento, da devoção de Nossa Senhora da Penha. E temos também que fazer uma sobre a Catedral Basílica de Salvador, mostrando toda a importância que ela tem, com a nossa irmã Andréa Bulcão. E, naturalmente, nós vamos nesse caminho, todo dia 10, fazendo essa live, e aí nós vamos ter tempo para fazer enquanto a gente estiver vivo, tiver voz, né? A gente vai fazer. A Bahia, Padre Ângelo, tem ainda um... Continuarão fazendo isso, não deve se parar, não é? E o nosso irmão Hilton Brandão Fontoura deu um alô aqui. Hilton passou para a gente fotos da Igreja do Galeão, que o Padre Geraldo Coelho esteve lá. É a igreja mais antiga do Império Português, consagrada a São Francisco Xavier. Fica aqui na ilha de Tinharé, do outro lado de Morro de São Paulo, o lado que é voltado para Valença. Olha. E fica lá, e tem uma das imagens mais lindas, porque é uma imagem que São Francisco Xavier está recém-canonizado, não tem nem barba, a imagem. Está de barba feita. Eu não vi ele de barba feita, né? Tá de barba feita, parecendo um neném. Isso é muito importante a gente saber, esses detalhes, porque a gente vai também... Pertence ao município de Cairu, ele está falando aqui. A gente tem esses parceiros que vão dando informações valiosas para a gente, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, agradecer de modo especial ao nosso José e dizer que então, no próximo dia 10, que o nosso calendário, não sei que dia cai na semana, a gente estará aqui, esperamos às 20 horas,
a depender do dia. Se for domingo, provavelmente será em outro horário, não é? E se for no sábado também, o padre tiver casamento, será em outro horário, talvez mais tarde, 21 horas, enfim, a gente anunciará. Mas desejando que a gente possa ter